Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma quinta-feira, dia 17 de março, né? Agora são 7 horas em ponto. Vamos começar a nossa live de hoje, que é sobre o que pode causar a depressão infantil. Nós vamos falar de 3 tópicos aqui, claro que tem muito mais, mas nós vamos falar dos 3 principais para hoje, tá? Então, o que eu quero saber se tá todo mundo bem, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se tá tudo certinho. Sejam todos bem-vindos. Só vamos recapitular aqui. Na semana passada a gente falou sobre as experiências da infância e o estresse de hoje, né? A gente falou acho que de 2 ou 3 estudos de caso da gestante e da questão do Natal. Então, semana passada esse foi o nosso tema. Até era para ser na quinta, mas deu um probleminha e a gente acabou fazendo na sexta. Então, quem tava na sexta com a gente conseguiu ver ao vivo, ou se não, como eu sempre falo, eu deixo aqui durante 48 horas. Depois que deu 48 horas, eu deleto daqui do Instagram e jogo ele lá pro canal do YouTube. O canal do YouTube é Psique da Criança, assim mesmo, tá? Com o C cedilha, tá? Não é diferente do Psique da Criança, que é aqui com o arroba aqui do Instagram. Bom, gente, então vamos começar. Já tem bastante gente entrando. Então vamos começar. O que pode causar a depressão infantil? Nós vamos falar sobre os gatilhos que podem levar à depressão infantil. Como assim o gatilho? O que será que acontece entre esse meio para a criança que tá bem e de repente ficar depressiva? O que acontece aqui, ó? Ela tava bem, aconteceu alguma coisa e de repente ela pode começar a apresentar sintomas de depressão, né? Bom, primeiro eu vou falar de 2 estudos de caso, tá? Casos de depressão, de um menino de 11 anos e de uma menina de 12 anos. O primeiro é o Bernardo, ele tem 11 anos. Qual foi o motivo dos sintomas depressivos dele? A separação dos pais. O que aconteceu? Ele sentia muita falta do pai, queria muito a atenção do pai e ele sempre falava, queria muito que o meu pai voltasse para casa, morasse com a gente, porque daí sim ele me daria atenção. Além de eles do pai e da mãe terem se separado, a condição dele também ficou um pouco mais, ele ficou com uma condição menos favorecida. Como assim? Antes ele morava na casa com os pais estavam bem de vida, porque o pai era bem de vida, né? Financeiramente, né, a gente falando. E depois, quando eles se separaram, o que aconteceu? A mãe não conseguiu se sustentar sozinha, né? Então ela foi morar com a irmã. Então, na verdade, ele só via o pai, ou só falava com o pai, quando o pai precisava, quando era hora de ele receber aquele valor que é determinado, a pensão, né? Quando acontece a separação. Além disso, da separação do pai e da mãe, ele teve mais 2 episódios que aconteceram no bairro onde ele morava. Um foi um assalto que teve perto da casa dele, mas o que foi tão marcante quanto a separação dos pais foi o acidente que ele presenciou. Teve um acidente, como é um estudo de caso, gente, no texto ele não coloca específico que tipo de acidente que foi. Então, eu não tenho como dizer aqui pra vocês, tá? Então, o menino presenciou um acidente e a mãe falou até pro entrevistador, né, pra pessoa que tava fazendo a pesquisa, que
Depois que aconteceu esse acidente, ele ficou muito estranho também. Ele ficou muito mais fechado, não queria ter muita conversa, muito contato. Então lembra, só fazendo um parênteses aqui, lembra quando eu sempre falo assim, a gente nunca sabe, a gente não sabe na hora como a criança tá vivendo aquela experiência. Por exemplo, você pode dizer assim, eu vi um acidente, nossa, foi muito forte, aquilo mexeu demais comigo. A pessoa pode ficar assim, ruim, né? Traumatizada, que eu digo, aquilo fica na cabeça dela, gera um desconforto mesmo. Mas para a criança, quando ela vê, ela não consegue processar toda a informação que está acontecendo. Então, por exemplo, uma parte pode entrar lá pro consciente e outra parte lá no inconsciente. Aquilo que tá lá no inconsciente foi o que ela não conseguiu processar. Tá lá o trauma. Aí ele vem através de sintomas. Bom, então esse foi o caso do Bernardo. Em cada estudo de caso tinha o desenho que cada criança fazia da sua família. O Bernardo fez, só para avisar aqui, que todas os nomes foram trocados, tá? Foram mudados até para resguardar a identidade de cada criança. Então eles faziam um desenho da família. O segundo estudo de caso foi a Liz. Ela tinha 12 anos e ela estava indo fazer terapia, estava indo ver, principalmente tanto no psiquiatra quanto no psicólogo, porque ela teve muitas ameaças de suicídio. Então, o padrasto, a mãe se casou de novo, o padrasto tratava ela muito mal. Então, depreciava, chamava ela de nome e deixava muito claro a preferência que ele tinha pela irmã mais velha, que não era filha dele, era filha só por parte de mãe. Então, mas ele tinha preferência pela irmã mais velha. E a mãe a mãe também era depressiva. O que aconteceu? Ela tinha sido rejeitada na infância, então ela tinha sido abandonada pela mãe, pelo pai e depois em seguida pela mãe também. Bom, então quais são esses gatilhos para gerar essa depressão na criança? Bom, depreciação, violência, não só violência doméstica, mas a violência urbana, né? A violência que a gente vê na cidade, rejeições, depressão materna, abandono, desamparo. E por que a violência também, assim, que eu digo que não só dentro de casa, não essa parte, não só nesse entorno familiar, mas o que tá de fora também. Porque, como eu disse, lá o menino, o Bernardo de 11 anos, ele presenciou um acidente. Aquilo também foi decisivo para ele ter esses sintomas depressivos, porque a gente não sabe o que ele viu e como ele processou o que ele viu. Bom, vamos começar pela primeira parte, né? O primeiro tópico, que é genética. Como assim? As influências familiares, elas afetam diretamente as crianças. Então, assim, muito que a gente sabe tem questão de hereditariedade, que a criança pode ter herdado do pai ou da mãe. Porque o que é a criança? É 50% pai, 50% mãe. Você goste ou não goste, do sentido assim, mas eu escolhi errado, eu não devia ter casado com ele, eu não devia ter feito filho com ele, ou o contrário, é 50 de cada lado. Então é 50 do pai, 50 da mãe. E a criança sofre sim a influência da família e genética também, né? Que vai passando, como eu falei, de hereditariedade, doenças ou qualquer outras coisas. Filhos de pais depressivos, eles têm muito mais chances de desenvolver depressão do que os filhos de pais que não são depressivos.
A gente já vai mais pra... A gente já vai ir um pouco mais pra frente, e daí vocês vão entender essa questão da diferença entre os filhos de pais depressivos, quando é só a mãe que tá depressiva, quando são os dois que estão depressivos, e os filhos de pais que não são depressivos. O segundo tópico, falei do primeiro, genético, o segundo tópico, depressão materna ou do cuidador. Do cuidador pode ser aquela pessoa que faça figura materna ou paterna para a criança, né? Por exemplo, ela não tá com a mãe, ela não tá com o pai, mas tem uma figura que é responsável por ela, aquela pessoa que faz esse papel. Então, a depressão materna e ou do outro cuidador é o que mais causa impacto no desenvolvimento da depressão nas crianças. Por quê? Como será que os pais, como será que a mãe ou o outro cuidador, ele se comporta quando está depressivo? Como será que ele educa a criança? Como será que ele se relaciona com a criança? Isso a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. Quais são os comportamentos que os pais, quando estão com depressão, têm em relação aos filhos. Bom, quando apenas a mãe é depressiva, os níveis são muito altos para a criança também apresentar esse sintoma. Mas quando a mãe e o pai, os dois, têm tendências depressivas, o número duplica, triplica. Então aumenta muito mais, né? Com a mãe ele já tem uma chance, com os dois ele vai ter muito mais, até porque imagina os dois pais depressivos, como que eles vão, que nem eu falei do comportamento, olha o comportamento dos dois voltado para aquela criança. Pais depressivos, eles têm muita dificuldade em educar os filhos. Por quê? Porque eles têm muita dificuldade em demonstrar amor. Então, a educação é inconsistente, uma hora pode, outra hora não pode, uma hora deixa, outra hora não deixa, sabe? Essa inconsistência, assim, que a criança acaba ficando muito perdida, porque uma hora o pai deixa, outra hora o pai não deixa, dependendo de como ele vai estar se sentindo naquele momento. Casamento, quando tá muito conturbado, os pais não se dão bem, ou brigam, ou brigam muito na frente dos filhos, ou tem violência entre o casal, não só verbal, né? Violência física também, violência psicológica. E os pais que são depressivos, eles são extremamente hostis com as crianças. Ou seja, eles, por exemplo, a criança incomoda, ele tá pedindo, a criança não para. Ele pode sim usar da punição física para educar aquela criança. Então, eles são hostis. E também pais depressivos tendem a fazer uso de drogas e álcool. Eles abusam dessas substâncias químicas. Então, todo esse conjunto aí de o pai e a mãe estão depressivos, ou só a mãe está depressiva, junta já, une, né? Faz essa ligação, assim, de todo aquele problema, toda aquela dificuldade neurofisiológica da depressão e mais todo esse comportamento que o pai ou a mãe vai ter em relação ao filho direcionado à criança. Bom, como que a depressão materna reflete para a criança? Como que ela enxerga, como que ela sente isso? Ela sente como abandono, desespero, desamparo, rejeição. Então, quando a mãe tá depressiva, geralmente a gente já vê quem tem depressão pós-parto, o que a mãe faz? Ela afasta a criança, ela não quer ter aquele contato com a criança, porque ela tá depressiva, ela não quer estar cuidando de uma criança, tá se dedicando àquele bebezinho. Então, é um afastamento mesmo da mãe que tá com depressão. Então, por isso que a criança sente como abandono e como rejeição, principalmente, tá? E desamparo, né? Que ela tá desamparada. A mãe que devia estar ali cuidando não está. Então,
Muitas vezes a mãe não amamenta, então outra pessoa vai amamentar. Então aquela ligação é completamente cortada. É o sentimento de abandono mesmo. Minha mãe me deixou. Juntamente com outras situações adversas, por exemplo, o casamento não tá bom, né? Tem briga na família, tem briga ali com o casal. Tudo isso vai intensificar muito, influenciar muito no desenvolvimento de depressão em qualquer fase da vida. Aí atenção, tá, gente? Essa questão da depressão materna, que a mãe fica depressiva durante... Tem mães que ficam depressivas durante anos e ficam tratando os filhos daquela forma que eu falei, né? Não demonstram amor, são hostis, tem essa educação inconsistente. Então, a depressão materna, ela influencia bastante para desenvolver a depressão em qualquer fase da vida, não só na infância. Bom, eu falei que eu ia falar de 3 tópicos, né? Falei da genética, falei da depressão materna e ou do cuidador, e agora a gente vai pro terceiro tópico, que é um pouquinho extenso, tá? Mas eu vou tentar deixar o máximo mastigadinho, assim. Relações familiares e separação dos pais. Como assim relações familiares? Como os familiares e como aquela criança se relaciona com o pai, com a mãe, como que é a relação da família dentro de casa, como que é com os irmãos. Então, o tipo de relacionamento familiar também é fator determinante para o desenvolvimento da depressão infantil. Então, relacionamentos ruins com a mãe. A mãe é super protetora, é controladora, é autoritária, é abusiva, é cruel. Então, tudo isso vai influenciando no desenvolvimento da depressão infantil. E a convivência com famílias separadas e em conflitos. Como assim famílias separadas? Os pais se separaram. Como que a criança fica nesse meio? Como que ela lida com o pai num lugar, a mãe ali com ela? E se eles não se dão bem, como que fala um do outro? Lembra que eu fiz uma postagem sobre alienação parental? Então, isso aqui tá incluso ali. Bom, crianças com relacionamento ruim com os pais, a figura paterna, tá? Tem 2 vezes mais chances de desenvolver sintomas depressivos do que as crianças que têm bom relacionamento com os pais. Bom, gente, isso, como eu falei, foi uma pesquisa, né? Foi feito lá em São Paulo, em São Gonçalo, numa cidade de São Gonçalo. Então, foi entrevistada um número X de mães sobre os filhos. Como que os filhos se comportavam, por que elas estavam levando a criança naquele momento e o que acontecia, qual era o gatilho que era acionado para a criança ter esses sintomas depressivos. Então, ali, ó, separação dos pais, a questão da genética também influencia, mas não é determinante. É o relacionamento, a depressão materna ou a depressão do outro cuidador. Então, o que elas acabavam trazendo muito mais, que ficou muito evidente na pesquisa, que a separação dos pais. Desculpa, deixa eu só tomar uma aguinha, gente. A separação dos pais. Porque daí o que acontecia? A mãe ficava com a criança e daí a criança não via o pai. O pai sumia, ou tinha outra família, ou não dava espaço para ter aquele convívio com a criança, ou não pegava a criança para estar os dias com ela. Então era isso que elas traziam bastante na pesquisa, que quando se separavam, os pais tinham um distanciamento da criança e elas não tinham convivência. E dentro dessa pesquisa foi como é que é?
teve o resultado de que as crianças que não tinham contato com a figura paterna tinham 2 vezes mais chances de ter depressão do que as que tinham contato. Ou que tinham boa relação, né? Não precisa ser contato, desculpa, gente, eu vou corrigir aqui. Não precisa ser contato, tá? Mas tem uma boa relação. Mesmo os pais separados, se a criança tem uma boa relação, convive, fala com o pai, tem aquela ligação, isso também já não prejudica tanto, já não afeta tanto a criança. O que eu falei, né? Falta de contato com o pai é ligado à separação dos pais, que daí o pai vai embora, a mãe fica com a criança, então cada um vai pro seu canto. Já é um momento de intenso estresse para a criança o quê? Quando os pais se separam. Porque para a criança o que ela quer? Ela quer que os pais estejam juntos o tempo todo. Na fantasia dela, na hora que os pais se separam, ela sempre fica pensando, eles ainda vão voltar e ficar junto, eles vão voltar e ficar junto. É essa a fantasia dela. E não é isso que acontece, né? Muitas vezes. Então, um momento intenso de estresse na separação dos pais, e quando elas ficam muito tempo afastadas do pai, né? Não tem contato, não tem aquela ligação, não tem aquele relacionamento, pode também interferir nos sintomas depressivos, que eu já tinha comentado com vocês, né? Bom, continuando aqui as relações familiares e separação dos pais. Antes, vou só fazer um parênteses, tá, gente, que eu esqueci de falar no início. Quem tiver alguma pergunta, eu dou uns 5, 7 minutinhos no final para vocês me perguntarem, respondo. E como eu sempre digo, se não tá à vontade de perguntar aqui, não tem problema, pode tirar dúvida lá no direct, tá? Que eu sei que muitas pessoas às vezes não gostam de estar aqui conversando ao vivo, certo? Vamos lá. Se a família se reconstituiu e fica mais harmoniosa, por exemplo, os pais se separaram, né? Tinha muita briga, muita desarmonia, aí eles se separaram, porém, os pais têm um bom relacionamento. Isso não vai prejudicar tanto a criança, porque daí os pais se separaram, né? O lar não tá tão conturbado, tão cheio de conflitos, mas os pais ainda continuam se dando bem, eles têm uma relação, a criança continua tendo uma relação direta e intensa com o pai, né? Mesmo ele morando em outra casa. Então essa acaba ficando mais harmonioso. Sem conflitos, sem briga, sem violência, esse também é um fator positivo. Então não é só a questão da separação, se separaram, então sempre isso vai ser regra. Não, gente, não é que é regra, tá? Porque também depende de diversos fatores. Os pais brigam demais, se dão bem, ficaram melhor quando se separaram, se deram bem, estão bem um com o outro, têm um relacionamento 1000 vezes melhor do que quando eram casados. Isso é um fator positivo para a criança também. Embora ela vai passar pelo estresse da separação. Não tem como fugir disso. Cabe agora os pais lidarem com essa questão, com esse processo, né? Ou então procurar ajuda profissional para conseguir lidar com a criança nesse processo. Desde que a criança saiba da separação e que tanto o pai quanto a mãe estarão presentes na vida do filho, aí sim é um fator positivo, como eu tinha acabado de falar. Bom, gente, após a separação dos pais, o que acontece? Muitas famílias começam a se reorganizar. Como se reorganizar? O pai casa de novo, a mãe casa de novo. Aí o que a criança tem a mais? Um padrasto e uma madrasta, né? Então vem essa chegada desse padrasto e dessa madrasta para a criança ocupando o lugar do pai ou da mãe. É só a gente ver em filmes, né? Principalmente em filmes quando os pais se separam, a criança é pequena ou tá assim nessa fase de sair da infância para adolescência, os pais se separaram e o filho
aceita se o pai ou se a mãe arranja alguma outra pessoa, outro marido, outra mulher. Eles não querem, porque eles ainda estão com aquela fantasia de que os pais vão voltar e vão ficar juntos. Só que quando chega esse padrasto e essa madrasta, pra criança, se já tá tudo muito conturbado, gera um estresse a mais. Ela já tá estressada porque os pais se separaram, já tá estressada porque tinha briga, já tá estressada porque cada um foi pro seu canto agora. Então o que aconteceu? Chegou outra pessoa. Opa, essa pessoa tá ocupando o lugar do meu pai ou tá ocupando o lugar da minha mãe. Claro que a criança não vai aceitar, porque ela não quer essa outra pessoa naquele lugar, de pai ou de mãe. Desculpa, gente. Então, Parei, gente, só me perdi aqui. Ela ainda alimenta essa fantasia de que os pais vão voltar a ficar juntos, né? O que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação? Mostrar para a criança, falar, verbalizar e mostrar com atitudes que aquela pessoa, aquela madrasta, aquele padrasto, eles não estão ali para substituir o pai ou a mãe, né? Eles vão fazer parte daquela família, mas eles nunca vão substituir pai e mãe. Sempre quando precisar, vão recorrer ao pai e à mãe, a criança, né? Ou o pai ou a mãe, se eles têm uma relação harmoniosa, uma relação boa. Então, o que acontece? O que a gente pode estar falando para a criança é que essa pessoa que chegou agora, ela vai ter um lugar especial naquela família, mas que não vai ser substituída. Nem o pai nem a mãe serão substituídos. Então, o que é muito difícil acontecer, né, gente? Isso daqui é muito, assim, muito tópico que a gente tá falando, porque geralmente, a maioria dos casos, o que acontece? Os pais se separam, ficam brigados, acabam um falando mal do outro. Não tô dizendo que todos, mas a maioria. Acabam um falando mal do outro pra criança, gerando o quê? A alienação parental. Aí, quando entra um padrasto e uma madrasta, o pai ou a mãe querem meio que impor essa pessoa pra criança. Muitos querem, às vezes, que a criança chame de pai, que chame de mãe. E não vai chamar, gente. A criança tá ainda naquele processo de separação, tá longe do pai, tá longe da mãe. Então imagina como tá a cabecinha da criança, né? E o que pode ainda agravar mais? Se esse padrasto e se essa madrasta ainda tiverem filhos de outro casamento, aí vem os filhos do padrasto, da madrasta e aquela criança. Isso também pode gerar conflito, porque o que acontece? Também, às vezes, o padrasto, aquele que tá casado com a mãe ou com o pai, né, a madrasta, eles acabam dando algum tipo de preferência para os próprios filhos. Então, ela pode fazer uma diferenciação. Então, isso também pode gerar mais estresse. O que seria bom, né? Que a criança tivesse uma relação extremamente afetuosa e harmoniosa com aquele padrasto e com aquela madrasta. Sempre deixando claro que essa pessoa não vai substituir pai e mãe, né? Então, assim, ele tá aqui, faz parte da tua vida, mas ele não substitui teu pai e não substitui a tua mãe. E assim, gente, claro que durante esse período é um processo muito difícil, então assim, tá com um profissional, né, pra criança. Muitas vezes o profissional começa a perceber algumas coisas que os pais também podem estar precisando de ajuda nesse momento. Então, orientar para um outro profissional para serem atendidos por outro profissional, né? Então, tá sempre muito atenta a todas essas coisas. A criança, como é que ela tá se comportando, como que ela tá ficando, o que aconteceu depois da separação. E assim, eu vou falar pra vocês, tem um filme
com a Julia Roberts e com a... Gente, eu não sei, eu não sou boa de gravar nome de ator, tá? E de atriz. Mas é um filme que é assim... Por que eu tô citando esse filme? Por causa do padrasto e da madrasta, tá? Eles são... o pai e a mãe se separaram, tem 2 filhos. E o pai já namora com uma outra mulher. E essa outra mulher que ele namora é uma fotógrafa, que é a Julia Roberts. E a mãe dessas crianças, a mãe biológica, ela descobriu que está com câncer. E que, com certeza, vai, né, já tem um tempo de vida e ela tá cada vez pior, ela tá cada vez mais doente. E ela começa a fazer o quê? Ela começa a tentar juntar, né, fazer com que as crianças entendam que aquela nova namorada do pai, que aquela nova mulher do pai não vai substituir ela, mas sim vai estar ali para acolher as crianças, vai ser uma pessoa que vai estar na vida delas, vai ser especial para elas também, porque a mãe daqui a pouco não vai estar mais. Então elas fazem várias coisas juntas, assim, tanto a mulher quanto a madrasta, elas têm um relacionamento muito, muito, muito bom. Claro que no início, assim, elas às vezes, principalmente a mãe biológica, briga muito com a madrasta, porque diz que ela não sabe cuidar, que ela não tem filho, mas a madrasta gosta das crianças. E assim, olha, o filme é lindo, tá, gente? Eu não lembro o nome, alguma coisa sempre... Não, não é sempre. Não lembro. Mas é um filme muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. É um drama e é de pegar fundo, assim, essa questão de como os pais se relacionam depois da separação e de como fica o relacionamento do casal que tá separado com a outra pessoa que entrou na vida do pai ou da mãe. Eu vou depois pesquisar, porque como eu falei, eu não lembro o nome do filme, e depois eu coloco aqui nos stories pra vocês. Bom, gente. Então, finalizamos. Eu falei pra vocês que seriam 3 tópicos, né? Tem muito mais, tem questão de violência, pobreza, violência urbana, né? Violência psicológica, tem várias outras questões, mas hoje a gente ia ficar nesses 3 tópicos mesmo, que é genética, depressão materna ou do cuidador e a relações familiares e separação dos pais. Então, gente, foi isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Se vocês quiserem perguntar, tem aqui um tempinho, tá? Pra vocês fazerem a pergunta, ou se quiserem mandar depois. Não tem problema. Lembrando que fica aqui 48 horas, ou seja, hoje é quinta, sexta, sábado. Sábado às 7 horas eu tiro esse vídeo daqui do Instagram e eu coloco ele lá no YouTube, no Psique da Criança. Então, quem quiser assistir, aí vai estar lá, tá? Se não conseguiu assistir aqui ao vivo, ou se não teve tempo de ver o período que tava aqui. Gente, quero agradecer vocês, assim, ó, de todo o meu coração. Muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana. Quinta-feira que vem estaremos aqui. Oi, Fernanda, boa noite deixa eu ver, acho que foi a Aline que deu boa noite aqui, já que a gente... Aline, isso, boa noite, Aline, boa noite todo mundo. Tudo certo, e com vocês? Tudo bem também, Fernanda? Então, quero agradecer aqui de coração a presença de vocês. Muito obrigado. Fiquem bem. Quinta-feira que vem a gente tem mais. Logo, logo teremos novidades aqui no Psique da Criança. Mais ainda, ó, é segredo. Mas logo, logo a gente vai começar a falar, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. E até semana que vem. Muito obrigada.